Então, amados, nós estamos numa série de mensagens, não é isso? Hoje, a quarta parte dessa série de mensagens que tem como título aquela pergunta do carcereiro de Filipos, que por acaso vai fechar a nossa série de mensagens daqui a 2 domingos. Aquela pergunta famosa, né? O que devo fazer para ser salvo, né? Amém? Pergunta intrigante. E que parece de tão difícil resposta, e na verdade é tão fácil, né? Afinal de contas, o que é que nós temos que fazer para ser salvos, né? E a resposta é tão simples: nada. Você pode fazer o que você quiser. Você pode dar tiro para cima, rolar pelo chão, dar dinheiro, roubar dinheiro, acender fogo, apagar fogo, dormir, acordar, subir, descer, matar gente, ressuscitar morto. Nada vai mudar. Nada vai fazer de você um merecedor da salvação. Nem de você, nem de mim, nem de ninguém. Quando o Senhor responde para aquele carcereiro, e nós vamos ver isso daqui a 15 dias, né? Quando o apóstolo Paulo responde para ele, ora, o que deve fazer para ser salvo? Crê no Senhor Jesus, tu e tua casa, né? Ora, tão simples, é só crer, né? É. Agora, esse crer, aí é onde a porca torce o rabo. Não é só acreditar. Eu acredito. Esse crer envolve muito mais do que tão somente acreditar. E se não for o dom, o milagre do Senhor agindo em nossas vidas, para que esse crer seja concreto, no que depender dos nossos próprios méritos, dos nossos próprios esforços, nada feito. Esse capítulo 10 do livro de Atos conta uma história, é um relato, vamos dizer assim, um tanto quanto destoante de todo o restante da história do Novo Testamento. Com certeza, histórias como essa aconteceram milhares e milhares de vezes ao longo desses 2 milênios. Mas quis o Senhor preservar essa daqui no livro de Atos para que nós tivéssemos acesso a este acontecimento, entendêssemos o que foi que aconteceu, porque pela primeira vez o Evangelho vai entrar com força em uma família, vamos dizer assim, e por que não dizer, no mundo gentílico, ou seja, em povos não judeus. Cornélio é um romano, toda a sua família é de romanos, e você poderia dizer, mas o eunuco etíope que nós vimos a semana passada também não era um judeu, ele era um africano lá da Etiópia. Sim, amados, mas ele já era um prosélito do judaísmo, ou seja, ele já havia se convertido ao judaísmo. Ele já guardava as leis dos judeus, ele já frequentava as festas judaicas e coisa e tal. Esse Cornélio não. Certamente ele não havia feito a circuncisão, ele não guardava o sábado, ele não tinha suas dietas alimentares que os judeus têm. Era um homem genuinamente romano. Mas apesar de ser um gentil total, nada de judeu, aquele homem tinha algumas características de uma pessoa temente a Deus e que vivia uma vida genuinamente piedosa. Amém? Os primeiros versículos identificam. Verso 1. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamado Italiano. Centurião porque é um comandante de 100 soldados. O nome centurião vem de comandante de 100. O cara se torna centurião quando passa a comandar um pelotão de 100 soldados. No caso de Cornélio, ele tinha um destacamento especial. Ele comandava um grupo muito maior, provavelmente de 600 homens, ou até mais do que isso, em virtude da terra, da região onde aquela guarnição dele estava instalada. Então, era uma grande autoridade daquela guarda romana. Amém, amados? E a cidade de Cesareia
apesar de ficar na Palestina, bem no litoral, na beira do mar Mediterrâneo, era uma cidade romana, mesmo territorialmente fora da Itália, tratava-se de uma cidade romana. Ficava nos rincões de Israel, mas era uma cidade instalada e paramentada, ajeitada para que uma sede do Império Romano funcionasse naquele lugar. Tá bom? Então esse era o Cornélio. Ele tinha umas características interessantes. Olha o versículo 2. Ele era piedoso e temente a Deus. Olha essas características. Era um homem piedoso e que temia a Deus. Isso não era muito comum entre os romanos. Piedade não era alguma coisa que fazia parte da vida desses homens, principalmente em se tratando de militares. E principalmente em se tratando de comandantes desses militares. Aqueles que receberiam ordens de governadores, de imperadores, prenda e mata, prega aquele cara na cruz, decepa a cabeça dele, enforca aquele outro ali, toca fogo naquele. Não, isso para eles fazia parte do cotidiano. Eram homens que cumpriam essas ordens, como quem recebe uma ordem de derruba aquela árvore ali, mais ou menos. Esse Cornélio, por outro lado, era um homem piedoso. Um homem cuja piedade chamava a atenção. E ele temia a Deus. Embora não tivesse se convertido à religião dos judeus, embora não fosse um judeu prosélito, de alguma maneira ele se tornou conhecedor do Deus de Israel. Alguém apresentou para ele o Deus verdadeiro e ele o temia. Amém, amados? Quando você ouve essas características, que determinada pessoa é piedosa e teme a Deus, imediatamente, o que vem no teu coração? Puxa vida, tá ali um cabra bom, gente fina, né? O cara é piedoso, teme a Deus. É aquele filho que todo mundo queria ser o pai. É aquele rapaz que toda senhora adoraria que casasse com a filha dela, né? Podia ser meu genro, né? As moças certamente diriam, pô, isso daria um bom marido, né? Ou seja, quando o filho é bonito, todo mundo quer ser o pai. E o certo é que essas características do Cornélio chamavam a atenção para o bem e não para o mal. Cornélio era o típico gente boa, cara legal. Mas não parava por aí, não. Cornélio era bom, mas não era só ele. Olha o verso 2. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, ou seja, ele e sua família. Não era só ele. O cara era bom, a mulher era boa, os filhos eram bons, os secretários ali da casa eram piedosos. Imagine uma casa agradável de se viver. Imagine aí um povo legal de você conviver. Que características desse povo, né? Evidentemente, o que a gente pensa? Puxa vida, é só esperar Jesus voltar que esse povo já está no céu. Pô, podia até morrer logo para ir para o céu, né? Já está tão bom que se morresse logo era bom que não estragava, né? Não, não era não. Era piedoso, temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Então vamos lá. O judaísmo, a religião judaica, ela é cercada de alguns preceitos e costumes. E dentro desses pilares do judaísmo, dentre alguns desses pilastres, como jejum, esmolas, oração, ir às festas, guardar as dietas alimentares, guardar o sábado e coisa e tal, existem alguns pilares, e desses pilares, 2 importantíssimos ele cumpria. Ele dava esmolas,
E o detalhe é que não é como alguns de nós que dão a esmola uma vez na vida e nunca mais. Ou que se der uma esmola para um cego aqui, chega na esquina da Delícia ali, tem um aleijado lá. Ei, rapaz, já dei para um cego aqui agora, você dançou. Só amanhã, quando eu vier de lá para cá agora, e te achar primeiro. O texto diz que o Cornélio dava sempre, observe a palavra sempre aí, ele dava sempre esmola ao povo. A piedade desse homem fazia com que ele fosse um homem frequente, constante no exercício da piedade. E ainda por cima, orava, aliás, ele fazia muitas ofertas, né? Perdão, o sempre aqui na oração. Com relação às esmolas, ele fazia muitas esmolas. E quanto à oração, ele orava sempre. Orava sempre a Deus. Entenderam as características aí do Cornélio? Diga um defeito desse homem aí para mim. Fala alguma coisa nesse homem aí que seja ruim. A não ser que ele fosse vascaíno, né, Diário? Não, mas aí já quebrava um galho, né? Era gente boa. Então vamos dizer que por Diário, então ainda por cima ele era vascaíno. Pronto. Um homem que a gente olha para ele e diz: esse homem não tem defeito. Que homem bom, gente. E o Cornélio tem uma visão. Lá pelas 3 horas da tarde, horário comum da oração, já um costume dos judeus, que o cara está até adotando, tem hora certa de orar, e naquela hora da oração ele tem uma visão de um anjo. E o anjo aparece para o Cornélio com instruções bastante diretas. Ó, mande um camarada, mande alguém lá na cidade de Jope, na casa de um Simão curtidor que tem por lá. Lá vai ter um outro Simão, de nome Pedro, e manda chamar ele cá. Esse encontro dele com esse anjo é interessante. O versículo 4 traz o subtítulo da mensagem de hoje. Porque na visão o anjo chama pelo nome Cornélio, e o texto vai dizer que ele, fixando os olhos, possuído de temor, pergunta: o que é, Senhor? Fosse para nós aqui, ele assim: pois não, Senhor? O que foi, Senhor? O que está pegando? A visão certamente assusta, né? Não é algo que você está acostumado a ver, não é algo que se vê todo dia. Uma visão de um anjo aparecendo, e é assim que ele vai retratar ela para o Pedro quando vê: olha, nessa hora, mais ou menos 4 dias atrás, eu estava orando e apareceu um varão reluzente, um branco radiante, uma luz forte, imensa, entendendo que foi uma visão de um ser angelical, e ele me deu essas instruções. É evidente que a expressão é carregada de espanto, de temor, de pavor. E o anjo continua, ainda no verso 4. O anjo diz a ele: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Olha, Cornélio, as tuas atitudes de piedade, os seus gestos piedosos, as esmolas que você dá, assim como as tuas orações, subiram ao céu. Deus se lembrou de você. Isso é uma expressão carregada de hebraísmo, é um costume judaico. O salmista diz: lembra, Senhor. No livro de Ezequiel: lembra, Senhor. Jeremias vai dizer: lembra, Senhor.
um rei de Israel. Lembra, Senhor, as palavras de afronta do rei, o rei do norte que sitia a cidade. Levanta-te em nosso favor. É uma expressão carregada de hebraísmo que é apenas um joguete de palavras, porque Deus não sofre de amnésia. Ele não se esqueceu de ninguém. É uma palavra que, como a gente não encontra outro meio na nossa língua portuguesa de traduzir melhor, a gente usa o lembrar, trazer à memória. Quem precisa ser lembrado das coisas somos nós. Se não lembrar, qualquer coisinha a gente esquece, um compromisso que marca a gente esquece, Deus não. O que o anjo está querendo dizer é, as tuas atitudes são atitudes condizentes com alguém que faz a vontade de Deus. Deus olhou para você de modo especial. No meio desse universo de gente perdida, Deus resolveu salvar o Cornélio. Amém, amados? O que nos intrigaria nessa situação pode ser exatamente a característica do Cornélio. Como é que o cara era? Piedoso? Temente a Deus? Dava muitas esmolas? Orava sempre? Ué, mas esse cara ainda precisava de alguma coisa para que Deus o salvasse? Um homem bom desse automaticamente não já está salvo, não? Sim ou não? É claro que não. Quanta gente boa nós conhecemos nessa vida e que morreram sem conhecer o Evangelho. A tradição nos ensinou um monte de coisa. Rezar pela alma dele depois que ele morrer, acender vela lá na sepultura dele. Mas a Escritura nos ensinou a ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, porque aqueles que viessem a crer seriam salvos. O tempo passou, o mundo hoje é bem moderno, os tempos são outros, mas a ordem continua a mesma. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda. Quem crê e for batizado será salvo. Nada mudou. A necessidade da pregação do Evangelho que se fazia naqueles dias continua se fazendo hoje. E até as vésperas, os minutos finais da nossa vida nessa terra, antes da chegada do Senhor Jesus, para retirar a sua igreja daqui, essa necessidade ainda se fará. Nós entramos nos presídios, nós pregamos o Evangelho para assaltante de banco, traficante de droga, assassino, estuprador, todo tipo de bandido que você possa imaginar. Na expectativa de que um homem daquele ouça a mensagem do Evangelho, seja ele um dos escolhidos do Senhor, se converta e seja salvo. Amém, amados? E glória a Deus, porque se eu morrer hoje, esse sonho eu já realizei, já consegui ver alguns desses homens convertidos a Cristo. Você não imagina a satisfação, a alegria que é. Alguns deles agradecendo publicamente a Bíblia recebida da minha mão de presente e a pregação que eu fiz para ele lá na cadeia. E se você me perguntar que dia foi esse, eu não faço a menor ideia. Não me lembro, nem me passa pela cabeça. Mas ele nunca mais esqueceu. Pregamos para as pessoas que não sabemos nem quem é. Quantas vezes eu vou ao hospital visitar uma pessoa que eu conheço e do lado está uma outra que eu nunca vi, prego para ele também. O companheiro que eu fui visitar morre e aquele do lado depois entra em contato. Olha, saí do hospital, estou aqui, me faz uma visita. E a gente vai lá anunciar o Evangelho para aquela criatura. Não conheço a vida pregressa dele, não sabia de que ele vivia. Quantas prostitutas têm abandonado a prostituição e se transformado em excelentes senhoras, donas de casa, decentes, sérias e honestas. Tudo isso para a glória de Deus.
Mas de repente, com os nossos olhos, esses olhos aqui da cabeça, esses que a terra há de comer, a gente tem a mania de olhar para as pessoas e avaliar as pessoas pela casca, por aquilo que está do lado de fora, aquilo que nossos olhos podem ver, aquilo que nossos ouvidos podem ouvir. E nós mesmos nos tratamos como deuses e elegemos alguns dizendo, esse cara é gente muito boa, esse cara dava um bom irmão em Cristo para mim, ou aquele outro, não, deixa essa marmota, não vale nada mesmo, tomara que morra mesmo e vá logo para o inferno. Porque o nosso coração é mau. A bondade de Deus anda muito longe do que nós cogitamos que seja a bondade ideal da nossa própria vida. Deus é perfeito, Deus é amor. Amém, amados? Nós, enganosos, imperfeitos. Olha-se para um Cornélio e disse logo, não precisa nem pregar para um cara desse, você aí já está salvo. O versículo 9 até o 16, eu vou dar uma sintetizada aqui para você, que senão a gente gasta muito tempo nele. Enquanto esses mensageiros do Cornélio estão viajando de Cesareia para Jope, mais ou menos uns 50 quilômetros, um pouquinho menos que daqui a Teresina. Enquanto os homens estão viajando para ir buscar o Pedro, mais ou menos meio-dia, com fome no terraço da casa, deve ter subido ali para orar, tem uma visão. Na visão desce um lençol do céu, seguro pelas 4 pontas, e dentro do lençol, tudo quanto é bicho que você possa imaginar. Certamente tinha um frango muito bom, tinha um peixe, né, Zimar? Para nós que gostamos, o Lidu que gosta de um surubinzinho, né, Lidu? Tinha no lençol ali, né? Ali tinha um cabrito, ali tinha um leitão, ali tinha um jacaré, ali tinha uma mucura, tinha coisa que você gosta, coisa que você não gosta. Quem ficou com nojo da mucura aí, respeite o irmão que gosta, viu? O Eximar mesmo não perdia uma. Então, lá vem aquele monte de bicho dentro de um lençol e uma voz que dizia para o Pedro, Pedro, mata e come. E a voz se repete por 3 vezes. Isso para um judeu é um absurdo. Repetir uma coisa 3 vezes é mesmo que dar um tapa na cara. Pedro mata e come. E, como eu disse para você, o judeu guarda uma dieta alimentar que é muito severa. Tem um monte de coisa que o judeu não come, como pato, peixe de couro, porco. Pensou? O judeu não come uma bistequinha? E havia de tudo no lençol. Animais limpos e animais imundos, que o judeu chamava de imundo, aquele que ele não podia comer. E o Pedro responde, de jeito nenhum, Senhor. Eu nunca comi nada impuro. E a voz na visão, então, dá nele uma pequena bronca, não chame de impuro ao que eu purifiquei. E a visão desaparece. Ele está coçando a cabeça ali, matutando naquilo. O que é isso, afinal de contas? Quando alguém chama lá na porta. Nós estamos aqui procurando um tal de Pedro que está hospedado aí. Imediatamente a voz, Deus já fala com ele lá em cima. Acompanha esses homens que eles vieram aqui te buscar. Se não fosse assim, se Deus não tivesse dado essa visão ao Pedro, ele primeiro nem iria com aqueles homens. Aqueles homens não eram companhia para andarem juntos. Eles não eram judeus, eram romanos. E mais ainda, para adentrar a casa de um romano. O judeu não entrava na casa de um romano e um romano não entrava na casa de um judeu. Um judeu não comia com alguém que não fosse um judeu. O rigor da religião era pesado, irmãos. Não era brincadeira, não. Se Deus não traz essa visão do lençol com esses animais, com essa característica, para despertar Pedro dessa situação,
deixar claro para ele que os tempos agora são outros. A lei dos judeus não é maior do que a lei graciosa do Evangelho. Agora é a lei do Evangelho que está mandando, não é mais a lei dos judeus. Então, em obediência a Deus, ele entende tudo aquilo e viaja com aqueles homens. Do verso 17 em diante, enquanto o Pedro estava perplexo sobre a visão, os homens chegam e assim a coisa acontece. E vamos lá para o versículo 22. Os homens se identificam para o Pedro. O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, olha como aqueles homens entendem que a questão é delicada. É como quem diga, olha Pedro, o nosso comandante, o centurião Cornélio, que é um homem temente e respeitado pelos judeus lá de Cesareia, foi ele que mandou a gente vir aqui buscar você, nos mandou chamar você para a casa dele e ouvir o que você tem para dizer. Na visão que ele tem do anjo Cornélio lá, é disso que o anjo está falando. Olha, Cornélio, você é um homem bom, você é um homem piedoso, você é um homem temente a Deus, você é um homem de oração, você é um homem que dá esmolas, muitas esmolas, mas falta uma coisa. Manda chamar o Pedro lá que você precisa ouvir o que ele tem para dizer. Medite nisso aí, irmão. O versículo 24 vai dizer que no dia seguinte, Pedro chega lá na Cesareia, o Cornélio estava esperando por eles e tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos, olha só, a casa já está cheia. Tanto os parentes quanto os amigos mais chegados já estão todos lá. O verso 25 diz que quando Pedro estava por entrar, Cornélio foi ao seu encontro e prostrando-se aos pés dele, o adorou. Olha só, irmãos. O homem está sedento. Cornélio está com o coração disposto. Quando Pedro chega, a alegria é grande. Ele não se dá conta que de repente já está prostrado diante de um homem. Imediatamente o Pedro o levanta. Opa, rapaz! Levante-se. Eu também sou apenas um homem. Quem aceita adoração, a não ser o próprio Senhor Deus, são os demônios e pessoas não convertidas, como reis, imperadores e outros indivíduos que se tem por autoridade nessa terra. Os servos do Senhor não recebem adoração nenhuma. E tem mais. Obrigado, Naira. Nem pessoas e nem anjos. Por 2 vezes lá no Apocalipse, você vai ver João se prostrando para adorar o anjo e o anjo dando uma bronca no João. Rapaz, levanta, adora a Deus, eu sou um conservo teu. Eu sou servo de Deus igualzinho a você. Eu sou anjo, você é homem, mas não me adora não. Até a adoração aos anjos é condenada pela palavra. Que dirá a adoração de uma pessoa? O Pedro então trata o Cornélio nisso. Levanta, rapaz, sou homem como você. E, falando o versículo 27 em diante, falando com ele, Pedro entrou. Havia muita gente reunida ali e o Pedro então vai dar aquelas explicações. Você bem sabe que eu sou um judeu, eu não posso estar entrando em casa de não-judeus. Não posso comer com você, a gente não pode ter essa intimidade toda. Mas o Cornélio então responde, explica para ele. Faz hoje 4 dias, mais ou menos, que por essa hora eu estava orando e veio então, de repente, se apresentou diante de mim um homem vestido com roupas resplandecentes, que disse, Cornélio, a sua oração já foi ouvida e suas esmolas foram lembradas na presença do Senhor, na presença de Deus. Aquilo que eu te falei ainda agora. Como vale a pena ser bom, como vale a pena fazer o bem, não é verdade? Você já tinha parado para pensar nisso, já? Que quando você está agindo em favor
do desfavorecido, do desvalido, do necessitado? Você está agradando a Deus? Evidentemente não é por meio dessas coisas que nós somos salvos. Caso contrário, Cornélio já estaria salvo e não haveria necessidade de que Pedro fosse lá pregar para ele. Você lê o livro de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 31, onde Mateus retrata a vinda do Senhor em glória com seus santos anjos no final deste mundo. E o texto vai dizer que aqueles anjos então separarão as pessoas para um lado e para o outro, colocando as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Somente quem teve uma vida rural, quem teve uma vida na roça, e já correu muito atrás de bode para tirar bode da roça, é que sabe do que o texto trata. Separar bodes de ovelha é tarefa ruim. Embora os bichos se pareçam muito, todos dois berrem, na verdade, nós que temos intimidade com os bichos, sabemos que um não tem nada a ver com o outro. Enquanto a ovelha é até comportadazinha, o bode é um cabra presepeiro. E feita essa separação, o Senhor então dirá aos que estiverem à sua direita: olha só, vinde benditos de meu Pai, para a recompensa eterna preparada desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, tive nu, me vestistes, tive enfermo, preso, foste me visitar. Então eles perguntarão ao Senhor: mas Senhor, quando foi que nós te fizemos essas coisas? E olha a resposta: quando fizeste isso a um desses meus pequeninos. E o contraste, o que será dito para os que estarão à esquerda? Olha, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Eita! Chegar em casa, leia, para você ver. O texto é bonito, animador. Mateus 25, a partir do verso 31. Decorou? Mateus 25, a partir do verso 31. 25, 31 de Mateus. Isso. Então, quando disser aqueles da esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o inferno preparado para o diabo e seus anjos. E os motivos: por quê? Tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me deste de beber. Tive nu, não me vestistes. Enfermo ou preso, não fostes me visitar. Mas, Senhor, quando foi que nós te vimos nessas condições e não te socorremos? Quando deixastes de fazer essas coisas a um desses meus pequeninos. Amados irmãos, nós temos uma mania boba de imaginar que sempre vamos fazer alguma coisa diretamente para Deus. Nós sempre imaginamos que estamos fazendo alguma coisinha para enriquecer a Deus. Que nós vamos dar a Deus alguma coisa que Deus ainda não tenha. Coitadinho de Deus, se não fosse eu aqui dando aquela força para Ele. Isso é um pensamento arrogante, mesquinho, egoísta, mau caráter. É impossível que você diga que ama a Deus sem amar ao irmão do lado. Como é que você diz que ama a Deus a quem não vê e deixa de amar o irmão aí do teu lado? Como é que tu diz que ama a Deus vendo teu irmão padecer a necessidade, às vezes simples, que você pode resolver num minuto? Faz de conta que não viu, tira por cima e vai-se embora. E tem a cara de pau de dizer que é temente a Deus, que ama a Deus, que é cristão. Ou, a palavra de Deus diz que esse que dessa maneira procede é mentiroso. Ou quer fazer Deus mentiroso na Washington. Então, o Cornélio está dizendo para o Pedro: pois é, o anjo disse para mim que as minhas esmolas e as minhas orações,
que Deus se lembrou delas, olha. Puxa vida, que legal, né? Verso 33. Portanto, Pedro, sem demora, mandei chamá-lo e você fez muito bem em vir. O Cornélio ainda está se explicando para o Pedro, né? Agora estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que o Senhor ordenou a você. Eu queria imaginar a cena, mais ou menos. O Pedro chega na casa do Cornélio, devia ter uma congregação dessa assim, reunida lá. Esperando. Gente, lá na casa do Cornélio hoje está um furdunço de gente, ó. O que foi? Rapaz, o homem já é gente boa, né, rapaz? Numa oração dessa aí apareceu um anjo para ele, coisa e tal. O anjo mandou chamar um tal de um Pedro lá em Jope e o homem chegou aí, ó. Tá lá os familiares, tá lá os chegados, os amigos mais chegados, tá todo mundo lá e devia ter gente com os olhos nas brechas para todo lado, caçando um jeitinho de ver o que estava pegando, escutar um pouquinho da conversa. Olha a declaração do Cornélio. Pedro, você fez bem em vir. Ainda bem que você veio. Agora nós estamos todos aqui. Agora, olha essa declaração. Na presença de Deus. Cornélio está dizendo para Pedro, olha, Pedro, eu tenho certeza que isso é de Deus. Que você é um homem de Deus. Essa visão que eu tive foi de um anjo, não foi de um demônio. A palavra do anjo combina com o que certamente é do bem e não do mal. Estamos todos aqui reunidos, ansiosos para ouvir o que Deus tem para nos falar por meio de você. Estamos aqui reunidos na presença de Deus. Prestem atenção nessa declaração, amados, na presença de Deus. Quando nós nos reunimos aqui, amados, não é na presença do pastor Walter que você está. Meninos, filhos, vocês não estão aqui na presença de papai e mamãe, não vieram porque papai e mamãe brigam. Irmãs, vocês não estão aqui na presença dos maridos. Maridos, vocês não estão aqui na presença das mulheres. Todos nós, sem exceção, todos, estamos aqui na presença de Deus. O que aqui está sendo dito é palavra do Senhor. Se eu morrer amanhã e a semana que vem tiver outro pastor no meu lugar, ai dele, se o que ele estiver entregando aqui não for palavra de Deus. Não somos chamados para outra coisa, a não ser anunciar a palavra de Deus. Às vezes com algum constrangimento no coração, porque sabemos que aquela palavra está ofendendo, machucando, magoando, mas foi para isso que o Senhor nos chamou. Sem esperar nada em troca, nem um bombom da tua parte, aqui entregando a palavra de Deus. Amém, amados? Tudo que o Senhor ordenou a você, literalmente, a pregação do Evangelho. Que o Cornélio ainda não sabia do que se tratava. Se ele soubesse, era assim que ele ia se dirigir ao Pedro. Mas ele ainda não conhecia. Ele vai passar a conhecer agora. Amém? Verso 34. Então Pedro começou a falar. Ora, já tinha trocado uma ideia, já tinha falado lá dos costumes dos judeus, coisa e tal. Agora, ele esquece isso. O assunto agora é outro. Agora ele começa a falar para valer. E disse: reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade, ou seja, que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro está se lembrando de séculos e séculos antes, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis capítulo 12, e diz para Abraão: de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te multiplicarei, você vai ser uma bênção para todas as famílias da terra.
Em ti serão benditas todas as famílias da terra. O evangelho vem primeiro para os judeus, porque havia uma promessa para eles. Mas a partir de lá, para o mundo inteiro. O evangelho agora sai do curralzinho do judaísmo, sai dos limites dos judeus e começa a se propagar pelo mundo gentílico. Amém? Pedro, então, começa a pregação assim, como quem diga, eu estou muito contente, porque eu estou percebendo que o evangelho que salva almas, que livra as almas do inferno, não é só para nós os judeus, é para todo mundo, é para todo aquele que nele crê. Eita maravilha! E 35, pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, tendo começado na Galiléia, depois do batismo que João Batista pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder. E agora, esse Jesus andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. O Pedro faz logo uma apresentação do Senhor Jesus. Como quem diga, olha, com certeza você já ouviu falar de Jesus. Pode não ter ouvido exatamente quem ele era. Você pode ter ouvido apenas falar mal dele. E não necessariamente ter ouvido quem foi ele. O Senhor o ungiu com o Espírito Santo e com poder. E ele andou por toda parte fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. E aí no verso 39, aí de novo, aquela velha afirmação que só nós que tem uns cabelinhos brancos na cara que vai conhecer. E nós somos testemunhas de tudo que ele fez. Mais uma vez, amados, você pode até me achar chato, mas mais uma vez eu quero reforçar isso para você. O testemunho, o ser testemunha. Quando esses homens diziam, eu vi, eu sou testemunha. Isso era palavra de homem. Não era palavra de menino, não. Não era palavra que um dizia, eu sou testemunha, eu vi, para aparecer outro do lado. Viu nada, ele está mentindo. Não era assim, não. Homem não inventava história, não. Isso é conversa de homem mesmo. Nós quem? Os discípulos. Nós somos testemunhas. Essas coisas que nós estamos relatando para vocês, ninguém contou para nós. Não foi coisa que nós escutamos, não. Nós vimos, nós vivemos, nós estávamos lá. Nós somos testemunhas. E depois que ele foi crucificado, ele ressuscitou. E depois de ressuscitado, ele andou conosco, ele comeu e bebeu com a gente. Por mais que essa mensagem seja um absurdo, porque é um absurdo, é ou não é? Se você disser que não é, aí é tu que está louco. Que a palavra da cruz, ela é loucura, é um absurdo mesmo. Como é que alguém morreu, ressuscitou e está andando e comendo junto com os outros? Foi exatamente o que aconteceu com Jesus. E a necessidade da fé para que se creia no Evangelho é exatamente pelo fato de estar se falando de algo que é uma loucura. Se não fosse, quem era esse Jesus? Não, ele caiu de um cavalo e quebrou a perna, mas emendou a perna de novo e nós somos testemunhas. E daí? Não, ele morreu, crucificado sem motivo algum, covardemente, sendo injustamente acusado. Mas a morte não o deteve, ele ressuscitou. E depois de ressuscitado, ainda andou conosco, foi um bocado de dias. E nós somos testemunhas.
Somos testemunhas disso aí. Até hoje, nas nossas leis, é previsto que o falso testemunho é crime. Você testemunhar falsamente contra uma pessoa, se aquilo for descoberto, tu vai preso, você vai ser processado por aquilo. Nesses tempos aqui, era algo muito mais profundo que um simples processo ou pegar uma cadeia. É uma questão de moral. Um homem estava disposto a morrer pela sua palavra. Oh, saudade daqueles tempos. Eu ainda cheguei a ver no interior do meu Goiás uns veinhos de palavra. Negociar uma boiada sem uma promissória, sem um cheque, sem nada. Que dia que é para pagar? Não, você dá conta de pagar no dia de Reis? No dia de Reis, quando o cabo abria a porta de casa, estava o cabo sentado num tamborete esperando. Chegava escuro, com um saco com dinheirinho dentro, tá aqui. Faz isso hoje. Palavra de um homem valia demais, né? É isso que Pedro está requerendo. Nós somos testemunha, Cornélio. O anjo de Deus que apareceu para você e mandou me chamar. Mandou chamar a mim, como poderia ser um de meus colegas, dos outros apóstolos, porque nós somos testemunhas. É para isso que nós somos deixados nesse mundo, para ensinar esse evangelho a outros, que vão ensinar a outros, que vão ensinar a outros. E esse evangelho vai se espalhar pelo mundo inteiro. Amém, amados? Na terra dos judeus e em Jerusalém. Depois, eles o mataram pendurando-o no madeiro. Mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Concedeu que fosse manifesto. Verso 41, não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ele ressurgiu de entre os mortos. Não para todo mundo, amados. Há um grupo de homens que o Senhor mesmo escolheu, que ele separou. E até os dias de hoje o Senhor continua encontrando os seus eleitos, seus escolhidos nos quatro cantos da terra, que são alcançados para Ele mediante a pregação do Evangelho. E é por isso que nós ainda estamos aqui, amados. Nós não temos outra utilidade nesse mundo, a não ser testemunhar desse milagre. Nós não somos apóstolos, nós não somos testemunhas oculares, nós não vimos. Nós testemunhamos aquilo que aqueles homens passaram para nós. E cremos nele. E não cremos nele porque nós queremos, não. Cremos porque o Senhor, maravilhosamente, atuou em nossos corações, colocando em nós fé, para que pudéssemos crer nesse absurdo. Porque é um absurdo. Não adianta querer imaginar, não, coisinha simplesinha. Não. Para crer na loucura do Evangelho, só por meio do recebimento da fé como um dom de Deus. Amém? Olha o verso 42. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e de mortos. De todos os profetas dão testemunho de que, aliás, dele, né? Todos os profetas dão testemunho de que, por meio de seu sangue, todo o que crê recebe remissão de pecados. Oh, glória a Deus! Agora lembrem-se, né? Vão lendo, vão se inteirando. Nosso papel é pregar, mas evidentemente que você é o maior ajudador para que essa pregação lá no final surta um efeito maravilhoso.
Glória a Deus, porque você está perto e não longe. Glória a Deus, que você está ao alcance da pregação. Porque a fé vem pelo ouvir. E ouvir palavra de Deus. Não adianta ouvir outra coisa. Não é ouvindo o discurso do Lula, nem o do Bolsonaro, que você vai crer no Senhor Jesus para a salvação. É ouvindo a palavra de Deus. Esse crer, insisto, é muito mais do que só acreditar. Amém? Olha o resultado disso. O Pedro não terminou a pregação, amados. Certamente ele já tinha dito um bocado de coisa, mas o Lucas agora resolve resumir a situação e diz que o Pedro ainda falava. Verso 44. O Pedro ainda falava quando... Ele ainda falava essas palavras quando o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. Oh, glória a Deus! Detalhe, ó queridos, o Espírito Santo só vem àquele que crê. E não adianta rolar pelo chão, falar com a língua enrolada, dizer um bocado de coisa que ninguém entende, babar verde, virar o olho. Nada disso é sinônimo de recebimento do Espírito Santo. De jeito nenhum. Infelizmente, a nossa cultura aprontou um estrago com relação ao que seja receber o Espírito Santo. E as pessoas criaram aí uma medusa de 200 cabeças que dividiu a igreja em sei lá o quê. Essas pessoas receberam o Espírito Santo e glorificavam a Deus em outras línguas, mas em nenhum momento aí está dizendo que eram línguas estranhas, não, tá bom? E verso 45. Os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Os fiéis que eram da circuncisão que ele está falando aí eram judeus que tinham vindo de Jope junto com Pedro, né? Já estavam ali meio ressabiados, né? Rapaz, nós estamos aqui dentro da casa desse romano. Isso para nós vai custar caro. Por falar nisso, fica aí, ó, uma tarefa boa para você ler em casa. Leia o versículo, o capítulo 11, o capítulo seguinte em casa, para você ver que o Pedro ainda teve que ir para Jerusalém dar explicações pelo fato de ter entrado na casa de um romano. E ainda ficou uns diinha lá, a gente vai ver aqui no final. Para você ver as explicações que Pedro tem que dar, porque os irmãos lá de Jerusalém vão cobrar. Rapaz, tu é louco. Ouvimos dizer que tu entrou na casa do centurião Cornélio, tu estava dentro da casa do romano, você entrou na casa do gentil. E Pedro vai ter que explicar, olha, eu tive uma visão. Essa história todinha ele vai contar de novo. Ele vai recontar ela toda. Eu estava na casa do meu xará Simão, um curtidor de couro, lá em Jope, tive uma visão assim, e Deus mandou eu ir, eu fui, e deu tudo certo, o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens, eles também creram, nós já deixamos eles lá batizados, olha... Não é brincadeira. 46. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então Pedro disse, será que alguém poderia recusar água e impedir que sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com ele por alguns dias. A admiração dos judeus, aí em Atos mesmo, no capítulo 13, versículo 48, quando o apóstolo Paulo já está pelo mundo também nas suas missões, é dito lá em Atos 13, 48,
Os gentios, ouvindo isso, alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Apenas aqueles destinados à vida eterna vão crer, amados. Mas como nós não temos o dom de ver o coração de ninguém, só Deus tem esse poder. Continuamos em obediência ao Senhor, pregando a toda criatura. Pregando a todos. E crendo que o Senhor é poderoso para salvar aqueles que Ele mesmo escolheu para a vida eterna. Amém? Para encerrar, queridos, para você que tem ouvido o Evangelho, pelo menos pregado por mim, eu não vou nem dizer pregado por outros irmãos em outras igrejas, eu não sei da tua frequência por lá, vamos falar só da tua vida aqui conosco. Há quanto tempo você ouve os sermões que nós pregamos? Há quanto tempo você tem ouvido a palavra do Senhor por meio de nós? Vocês viram que Pedro, lá no dia de Pentecostes, fez uma pregação e imediatamente quase 3.000 foram batizados. Você viu em seguida que um centurião, um eunuco etíope ouviu a palavra e imediatamente também foi batizado. Você viu que o Saulo ouviu a palavra enquanto perseguia a igreja para matar e naquele mesmo dia foi batizado. Você está ouvindo aqui que o Pedro viaja de longe, vem para a casa desse centurião e prega para aquela família e os amigos dele, e naquele mesmo dia aqueles homens creram e foram imediatamente batizados. Você vai ver isso acontecendo na pregação da semana que vem, no caso da Lídia, e você vai ver isso acontecendo de novo no último domingo dessa série de mensagens com o carcereiro lá de Filipos. Todas essas pessoas ouviram a mensagem do Evangelho, creram no Senhor imediatamente, porque creram, foram imediatamente batizados. Você que ouve essa mensagem faz tempo e nunca passou pelo batismo, você tem a coragem de dizer que crê em Deus? Você tem o atrevimento de dizer que crê no Evangelho? Medite nisso aí, durante toda a semana, e veja se de repente você não está cometendo uma terrível afronta contra Deus e contra o próprio Evangelho. Se de repente você não está tratando a igreja do Senhor como algo banal. Lembra-se do Paulo? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Da maneira que você trata a igreja, você trata o Senhor Jesus. Esse empurrar o teu batismo com a barriga, fazer de conta que não está ouvindo a vida inteira, essa indisposição para abandonar um pecado que está te levando para o inferno, para não confessar o Senhor e ir ao batismo imediatamente, é uma dupla confissão de culpa que vai terminar de te arrebentar. Não empurre mais com a barriga. Vá às águas do batismo imediatamente, confessando Jesus como Senhor da tua vida. Amém? Siga o exemplo desses irmãos que deixaram essa história aqui para nós, para que a gente se fundamente por elas. Naquele mesmo dia, tanto Cornélio como toda a sua família foi batizado. Era um homem piedoso e temente a Deus. Tanto ele quanto toda a sua família. Mas carecia ouvir o Evangelho. Para crer no Evangelho. E quem crê no Evangelho, verdadeiramente recebe o Espírito Santo e deseja o batismo imediatamente. Se você ainda não deseja, se esse desejo ainda não está rasgando o teu coração, a sugestão que eu te dou, bate esse joelho no chão,
clama pela misericórdia de Deus. Quem sabe ele ouça, quem sabe ele te salve. Porque é indispensável que isso aconteça, querido. Caso contrário, um grande muro de incredulidade ainda está arrodeando esse teu coração de pedra e fazendo com que o evangelho seja uma historinha engraçada, mas não o poder de Deus para transformar a sua vida. Ore a Deus, clame pela misericórdia dele, creia que ele é poderoso para salvar, que ele vai te salvar sim. Amém? Creia no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa. Isso é mensagem do Senhor. Amém, amados?